Olá a todos, povo de Deus, sou o pastor José Orlando. Irei dar início aqui à introdução do nosso curso teológico e vamos de início aqui, ajeitar um pouquinho o microfone, aqui, tudo bem? Vamos lá. Para quem este curso teológico ele é voltado, para pessoas que desejam aprender mais da parte de Deus, pessoas que querem realmente um compromisso com Deus, pessoas que querem pregar a palavra de Deus ou que querem apenas aprender mesmo sobre a teologia, Isso aqui é a introdução. Ele é um curso de teologia sistemática livre da FATEM e da FATECOM. Ele foi desenvolvido pela FACOM, e pela CONIEMAD, A CONIEMAD, para quem não sabe, ele é uma convenção de ministros da Palavra de Deus, Ela é voltada para vocês que necessitam de documentos, eclesiásticos, enfim, tudo para que você possa pregar aí a Palavra de Deus, Não vou dar muita ênfase a essa introdução aqui, que são apenas umas conotações aqui, Mas ela foi adaptada pelo nosso amigo e pastor Manoá, que é fundador da convenção CONIEMAD, Uma convenção que tem aí agregado muito na vida de muitas pessoas, de muitos pastores, de muitos ministros, inclusive também na minha. E o presidente geral dela se chama Pastor Manoá, E um grande homem de Deus que está aí apto para esclarecer todas as suas dúvidas. Então, felice já a convenção CONIEMAD, E o pastor Manoá também, ele é fundador do Ministério Manancial Eterno também, Então temos aí essa introdução aí. Então vamos lá ao primeiro estudo, a teologia, ou seja, o conceito da teologia. O que é o conceito da teologia? Teologia é o estudo racional da fé religiosa, que no nosso caso ela é a interpretação racional da fé cristã. Ela é inteligível, pode ser compreendida pela mente humana e requer explicação e envolve interpretação dos textos bíblicos e sistematização das ideias. A teologia, portanto, ela é o estudo que estuda Deus, Porém, Deus não pode ser estudado, Porque Deus ele tem toda a sabedoria, Mas a gente pode tentar compreendê-lo, nas bases teológicas, Então a teologia é o estudo que estuda o relacionamento de Deus com o homem, Isso tendo em base desde Gênesis até Apocalipse, da forma que Deus falava, da forma que Deus agia e da forma que Deus fala hoje, Por intermédio da tua santa palavra, Então é isso aqui, a introdução, A teologia é estudo baseado na Bíblia, como eu acabei de dizer, e a Bíblia é a base e a fonte da teologia. E temos aqui alguns tipos de teologia por época. Temos a teologia patrística, que foi uma das primeiras teologias, depois a medieval, na era medieval, a teologia reformada, que temos por base Martinho Lutero, e temos a teologia contemporânea, que veio um pouco depois, que devemos colocar em ponto de vista também a teologia calvinista, que foi composta por João Calvino, e a teologia arminiana, e a teologia católica, que é uma das mais antigas que existem, e por ênfase a teologia histórica e a teologia bíblica, que é a que vamos focar aqui, teologia bíblica e a teologia sistemática também. E vamos que aos pressupostos da teologia e pressupostos da interpretação simples e normal. Deus ele se comunica conosco de modo simples, Quando nós lemos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nós devemos interpretá-la desse modo e não procurar
mensagens escondidas e obscuras por trás do texto. Ou seja, colocar um ênfasezinho aqui, nós não devemos ali criar coisas das nossas própria imaginação, achando que Deus está falando coisas que ele não está falando, né? Interpretando o texto da nossa própria forma. E prioridade do Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação de Deus, né? Ela foi progressiva, de modo que damos prioridade ao Novo Testamento, visto que nele foi completada a revelação, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele foi a revelação, ele é a revelação. Cristo ele é apresentado como o cumprimento do Antigo Testamento. Temos aqui a sigla AT. Toda vez que você vê essa sigla AT, significa Antigo Testamento, e NV, Novo Testamento. À luz do Antigo Testamento, nós podemos ser muito enriquecidos com revelações mais antigas, né? Legitimadamente, das Escrituras. A Bíblia ela deve ser utilizada de maneira correta. Legitimidamente, isso. De maneira correta, nós devemos procurar o que ela realmente quer ensinar e nunca usá-la fora do contexto ou alterar o seu sentido. Ou seja, nós não devemos interpretar a Bíblia da nossa própria maneira, da nossa própria forma, né? Como está descrito aqui nesta introdução à teologia. E os pressupostos pessoais, ou seja, você tem que ter uma fé, né? Como está descrito no texto, o estudante de teologia ele deve crer totalmente, porque sem a fé é impossível o estudante aprender as verdades de Deus. Deus ele quer transformar a sua vida, né? Como está descrito em 1 Coríntios 2, 10, 16. Você tem que ter a fé, né? Tem que ter confessado a Cristo como teu Salvador, como seu único Senhor, e aí poderá iniciar o estudo. Senão não vai adiantar muito esse estudo para você. E o pensar, né? Ou seja, a fé ela é racional, de modo que o estudante deve ter métodos de estudo, avaliação crítica das evidências e combinar os diversos ensinos como um todo, ou seja, deve combinar épocas que está escrito na Bíblia, se condiz com a época, né? Se condiz com a época. Você pode puxar aí, hoje temos aí o Google, temos a internet, que hoje está mais fácil estudar do que antigamente. E a dependência do Espírito Santo, ou seja, né? Está descrito aqui no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 12 ao 15, né? E a teologia ela é fundamental e obrigatória, né? A compreensão e a total dependência do Espírito Santo, que é ele que vai nos introduzir a mensagem de salvação. E a adoração, ou seja, adorar, o estudo, o conhecimento cada vez mais profundo de Deus devem levar, mais profundo de Deus devem levar o estudante a uma posição de adoração a Deus, por reconhecer cada vez mais que Deus é digno de tal adoração. Ou seja, aqui temos no segundo a revelação de Deus. Esse estudo da revelação de Deus é a revelação geral, nós a chamamos de teologia natural. Inclui que tudo que Deus revelou no mundo à nossa volta, incluindo o próprio homem, não é suficiente para a salvação. Ela apresenta evidências da existência de Deus. Uma revelação especial, que se chama teologia revelada, é o que Deus revelou especificadamente das Escrituras por meio dos apóstolos e dos profetas, ou seja, Antigo e Novo Testamento. É requisito para a salvação. Ela pressupõe a existência de Deus. A revelação geral, né, atinge todas as pessoas. Você pode ler em Mateus capítulo 5, verso 45, o Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 17. E é geral no aspecto geográfico e econômico do planeta. Pode ler em Salmo 19, verso número 2.
usa meios universais para sua percepção, como o calor do sol, Salmo 19, verso 4 ao 6, e a consciência humana, em Romanos 2, verso 14 ao 15. E os meios de revelação geral pela criação. Tudo efeito vem de uma causa, né? Todo efeito vem de uma causa. Tudo que existe tem de ter sido formado a partir de uma causa pré-existente. Argumento cosmológico, ou seja, os cientistas estudam isso até hoje, a teoria mais aceita é o Big Bang, né? E há diversas, né, ao criacionismo também, né? Temos aí a teologia de Charles Darwin também, né? A teologia a teoria, né, da existência humana, que ela vai aí, que ela provém do macaco, coisa do tipo, né? A teoria da revolução, né? E pela ordem do universo, o universo demonstra ter ordem em um propósito. É necessário um criador com um propósito definido que tenha criado tudo com a ordem que existe a argumentação teológica. Ou seja, fato que nós cristãos, nós que cremos aí, como dizem Gênesis primeiro aí, que Deus criou todas as coisas, os animais, todo o universo, enfim, nós cremos isso, ou seja, nós somos criacionistas, né? Nós cremos que alguém arquitetou o arquiteto do universo e o chamamos de Deus. E, como disse aqui, pela criação do homem, na existência do homem como um ser moral, intelectual, religioso, né? Que no caso somos nós. É o oposto ao restante da criação, ou seja, nós, diferentes dos animais, temos total raciocínio, né? Temos um argumento antropológico. E vamos aqui, pelo seu próprio ser, se temos a ideia ou a noção de um ser perfeito, de que para ser perfeito ele tem de existir. Logo, o ser perfeito deve mesmo existir. Argumento antológico. Conteúdo da revelação geral, a glória de Deus. Aqui temos algumas conotações, algumas explicações aqui sobre alguns textos. Você pode acompanhar depois aí, pode pausar esse vídeo também. Esse vídeo vai ser gravado, vai ficar gravado. Aqui temos aqui o poder da realização da criação, a sua supremacia, sua natureza divina, o seu controle providencial da natureza, a sua bondade e a sua inteligência e a sua existência. Pode acompanhar aí. E o valor da revelação geral. Mostrar a graça de Deus, colaborar com o argumento do teísmo. Condenar com justiça os que a rejeitam, né? A revelação específica, ela vem de Deus, né? Ou seja, temos aqui também alguns livros para você ler, né? Evangelho de São João, capítulo 12, 49, e vem por meio de Cristo, Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 2, e vem pela atuação do Espírito Santo, que temos aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 20 ao 21. E a confiável permanente também, né? Confiável e permanente. Nossa fé em Deus, Mateus capítulo 5, verso número 18, e Lucas capítulo 21, verso 33. E é disponível para todos também aqui no Evangelho de São João, também 20, 31. Expõe o caminho específico da salvação. Temos aqui também alguns textos, e não atinge efetivamente todas as pessoas, né? E atinge as ovelhas, enfim, que você pode ir acompanhando aqui, ó. Não conduz ao erro, não contém erros, para a edificação dos santos, para a salvação dos perdidos e pela ação do Espírito Santo, do Santo Espírito. E o cânon, né, significa regra, padrão ou norma.
Aqui temos Gálatas 6,16. É o conjunto dos 66 livros inspirados por Deus, que, reunidos, formam a nossa Bíblia. Inspiração é a supervisão ativa de Deus sobre aquilo que os autores bíblicos escreveram nos descritos, ou seja, eles foram aí revelados pelo Espírito Santo de Deus, né? São livros inspirados, todos os 66 livros. Originais, respeitando suas personalidades, culturas e faculdades. Faculdades mentais, o testemunho interno da Bíblia. As palavras dos profetas foram e têm sido cumpridas integralmente. Temos aqui alguns textos básicos também, você pode ler depois. E para terminar esta introdução aqui, paramos aqui sobre o 3, os atributos de Deus, Dr. Hirian. Chama-se esse assunto de as perfeições de Deus, visto que todas as qualidades divinas são a expressão da mais pura perfeição de Deus, né? E definição de Deus, Deus não pode ser definido por uma palavra ou uma frase. Portanto, é necessário que tentemos, mesmo que de forma limitada, porque somos limitados, descrever as qualidades de Deus ou seus atributos, né? Essa descrição ela é limitada, pois Deus ela é incompreensível a nós. Por isso, descrevemos com base apenas no que ele nos revelou a seu respeito, ou seja, nas suas Santas Escrituras. Né? Tais descrições apontam igualmente para o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade. E as categorias dos atributos divinos aqui, atributos naturais e morais de modo apenas didático. Né? Os atributos naturais de Deus envolvem sua essência, eternidade, imutabilidade, e os atributos morais, sua vontade, exemplo, santidade e justiça, atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus, como a eternidade e a onipotência, ou seja, todo poder. Apenas ele tem essas qualidades e elas não foram transmitidas, comunicadas a nenhum ser criado. Deus não compartilhou tais atributos com o homem, ou seja, nós não temos todo o poder, mas Deus tem. Os atributos comunicáveis, por sua vez, foram impressos à humanidade, né? Na criação, a sua inteligência, a vontade e a moralidade, entre outros. Então vamos parar aqui, né? Esta pequena introdução aqui, vamos parar aqui. Paramos em os atributos de Deus, tá bom? Até a próxima aula. Shalom, shalom.